Hello guys, God bless you. How are you doing? Tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa aula número 2. Hoje nós vamos estudar Unit 2. Eu espero que você tenha impresso a sua lição, assim como eu imprimi. Está um pouquinho amassada. It's a little creased. It's a little creased. Está um pouco amassado. Fica a primeira dica para vocês. Cada vez que você tiver a oportunidade de aprender uma palavrinha nova em inglês, se perguntem, olhem no dicionário, traduzam e aprendam como é que se fala aquilo em inglês. É muito importante. Tivemos uma oportunidade agora, a folha está um pouco amassada. E como é amassado em inglês? Você pesquisa no dicionário, vai ver a palavra crease no presente, creased no passado. E aí você aprendeu mais uma palavrinha em inglês. Sempre tem que ser assim para você poder desenvolver, tudo bem? Agora nós estamos na unidade 2, Unit 2. Para você poder começar a estudar essa lição, você precisa ter entendido bem a lição de número 1. Você precisa ter resolvido todos os exercícios. E, o mais importante, você precisa ter aprendido o máximo de novas palavras que estão presentes na lição de número 1. Não deixe que você chegue na lição número 2, sendo que você não sabe nem 50%, ou não memorizou ainda, nem 50% do que foi ensinado na lição de número 1. Tudo bem? Volta para 1, revisa, leia novamente e aí sim começa a unidade número 2, tá bom? Unit 2, como você pode ver aqui, ó, am, is, are. E agora, questions. Então, na lição de número 2 a gente vai continuar estudando o verbo to be, certo? O verbo ser ou estar, um dos verbos mais importantes em inglês. Só que agora a estrutura da frase vai ser em forma de perguntas, tudo bem? Então o que a gente aprendeu? Vamos lá para a primeira parte aqui, a parte A. Aprendemos a forma positiva, a forma afirmativa do verbo to be. Nesse primeiro quadro aqui nós temos a conjugação dos verbos. Não se esqueçam, se vocês precisarem dar uma recapitulada, até mesmo no português, é importante. Nós temos aqui os pronomes pessoais, né? Eu, ele, ela, ele ou ela para coisas e animais, nós, você ou vocês e eles. Né? São os pronomes pessoais. E na frente está o verbo, que nesse caso é o verbo to be, o verbo ser ou estar. Eu sou, ele, ela, ou ele ou ela para coisas e animais, está ou é. Nós, você ou vocês e eles estão ou são. Tá bom? Nós aprendemos isso na aula de número 1. Se você não estiver lembrando, volta lá para a aula de número 1, dá uma recapitulada. E agora nós estamos vendo aqui algo um pouquinho diferente. Como fazer pergunta. Como fazer uma pergunta em inglês utilizando o verbo to be. Então, por exemplo, nós aprendemos que I am significa eu sou. Então, se eu vou afirmar, por exemplo, eu sou o responsável por alguma coisa. I am the responsible. Eu sou o responsável, I am the responsible. Mas alguém me colocou como responsável de algo que eu não sabia que eu era o responsável. Então eu vou perguntar, eu sou o responsável? Pergunta assim, ó, am I the responsible? Então o que você vai perceber? Que quando você estudou o verbo to be, a conjugação do verbo certinho, você aprendeu na forma afirmativa, na forma positiva, como ele colocou aqui. Quando a gente passar para a forma interrogativa, eu estou perguntando se eu sou, eu estou perguntando se ele é, se ela é, se eles são ou se eles estão. Eu preciso fazer uma inversão entre o verbo e o pronome, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Eu sou, I am. Se for uma pergunta, am I? E não esqueça de deixar o som da interrogação que você tem aqui, ó. Você tem que falar com tom de pergunta. I am, pergunta, am I? E aí aqui é a conjugação, ó. He, she, it, is, virou is he, is she, is it. Depois, are we, are you, are they. Tudo bem? Então é assim que se conjuga um verbo para fazer uma frase interrogativa. Então nós temos aqui, ó, uma pequena conversa e a gente vai dar uma analisada aqui sobre o que eles estão falando. Primeira pergunta, a menina pergunta para o rapaz, what's your name? Nós já aprendemos, certo? What, está com esse apóstrofo S aqui porque está abreviado, what is, né? A palavra what significa qual, what is your name, ou what's your name é qual é o seu nome, certo? Resposta, David. Ele respondeu.
Agora a pergunta, are you married? Nós também aprendemos essa palavrinha na aula de número 1, né? Você é casado? Percebe que ela não falou, você é casado, you are married, e pôs a interrogação. Teve uma inversão. Você é inglês, you are. E se for perguntando, are you? Então ela falou certinho, ó. Are you married? Tudo bem? Resposta, no, I'm single. Então ele respondeu que não, certo? Outra pergunta que ela fez, how old are you? How old are you? Né? Essa pergunta você pode perceber também que é qual é a sua idade ou quantos anos você tem, mas em inglês é como se perguntasse quão velho você é. E mais uma vez você consegue ver aqui, ó, o você é, you are, aqui está como are you, porque é uma pergunta, ó, are you? How old are you? Resposta, 25. Mais uma pergunta, are you a student? Não é? Você é um aluno, você é um estudante? É uma pergunta, então não pode ser you are, certo? Aqui you are é a forma positiva. Como é uma pergunta, are you a student? Resposta, yes, I am. Tudo bem? Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho aqui, mas vocês podem conferir na folha de vocês, só acompanhando exatamente o trecho onde eu estou e verificando direitinho se você está entendendo. Se tiver alguma dúvida ou se tiver algum problema que você quer recapitular, dá uma pausa no vídeo, analisa certinho a frase, depois volta a assistir, tudo bem? Vamos para a primeira frase aqui então. Am I late? Então a primeira pergunta aqui, eu estou atrasado? Então, como é uma pergunta, não é I am, é perguntando, am I? Tá bom? Am I late? Resposta, no, you're on time. E esse your nós também aprendemos, you, apóstrofo RE, é a mesma coisa que you are. Como aqui é uma resposta, no, you are on time. Então não tem inversão. Aqui você consegue ver bem nesse primeiro exemplo aqui a diferença entre a forma positiva e a forma interrogativa. Am I late? Interrogativa, está invertido. O am e o I. No, you are on time. Então não está invertido porque aqui essa segunda parte da frase é afirmativa. No, you are on time. Ou seja, no, you're on time. Não, você está no horário. É isso que está dizendo aqui. Tá bom? Segunda frase. Is your mother at home? Então a pergunta é, se é your mother é a pessoa dessa frase e é sua mãe, e sua mãe não é a mesma coisa aqui, ela, she, então eu deveria perguntar is she, certo? Como eu estou perguntando sobre a sua mãe, is your mother? Está invertido. Is your mother at home? É assim que faz a pergunta em inglês. E se eu fosse fazer uma afirmação? Sua mãe está em casa. Uma afirmação. Seria assim, ó. Your mother is at home. É assim que eu faria a frase afirmativa. Mas aqui é uma pergunta. Então, is your mother at home? Resposta, no, she's out. Mesma coisa aqui. No, she is out. Não, ela está fora. Próxima frase. Are your parents at home? Your parents significa seus pais. De novo, como é uma pergunta, primeiro vem o verbo. Are your parents at home? Resposta, no, they are out. Ou, resposta, no, they are out. Não, eles estão fora. Próxima frase. Is it cold in your room? Aí a pergunta é se está frio na sua sala, se está frio no seu quarto. Para fazer a pergunta em inglês, a gente não vai falar it is, porque it is é para forma positiva. Como nós estamos perguntando, is it? Desse jeito. Ó. Is it cold in your room? E nesse caso o it nem se traduz. Né? A pergunta é só, está frio na sua sala? Resposta, yes, a little. Yes, a little significa sim, um pouco. Little pode ser pequeno ou pode ser pouco. Tá bom? Depois, your shoes are nice. Are they new? Então primeiro você tem uma parte afirmativa. Your shoes are nice. Tá vendo? Não tem inversão nenhuma. Your shoes are nice. Tá ok. Agora a pergunta, eles são novos?
Quando você pergunta, você tem que ter uma inversão. Então, they are, eles são. E se for para perguntar, are they? Então eu vou usar aqui, ó. Are they new? E é assim que a gente faz a pergunta, se eles são novos. Eles são novos? Tudo bem? We say. Aqui é uma explicação. Nós dizemos. Na verdade, essa explicaçãozinha ela mostra como que nós devemos dizer. E entre parênteses, como nós não devemos dizer. Mas essa aqui a gente não estuda, porque não, eu acho que não ajuda muita coisa. Nós temos que aprender como dizer corretamente, não como não dizer, neste caso, tá bom? Então, nós dizemos, is she at home? É assim que se pergunta. Ela está em casa? Is she at home? Certo? Is your mother at home? É assim que se pergunta. Depois embaixo, ó, are they new? Eles são novos? Are your shoes new? Os seus sapatos são novos? Então, quando você estuda assim, você percebe que você pode usar um pronome. Eu posso me referir, por exemplo, a ela está em casa? Ou eu posso referir a sua mãe está em casa? Independente, você tem que prestar atenção que o verbo vem primeiro quando a gente estiver fazendo uma pergunta. Tudo bem? Agora, o que nós temos aqui? Ó? Já começa essa parte mostrando alguns exemplos de palavras que você precisa olhar no dicionário e aprender, mas eu vou falar a tradução delas aqui. Ó. Where, com uma interrogação na frente. Where, what, who, how, why. Então aqui também você tem outro tipo de pronome. São os pronomes relativos. Pronomes relativos. Então às vezes eu preciso saber o que é pronome relativo, o que é pronome pessoal, oblíquo. Talvez seja bom você aprender isso, mas não é obrigatório você saber toda essa gramática a fundo para poder aprender inglês. Você precisa aprender como se fala, precisa conhecer palavras em inglês e precisa praticar. Então muita gente às vezes não conhece a gramática tão a fundo em português, mas fala inglês bem, porque aprendeu nesse método que eu estou passando para vocês aqui, de aprender novas palavras, em seguida aprender frases, e aí você começa a desenvolver o idioma. Então o que nós temos aqui? Ó? Where significa onde. What significa o que ou qual. Who significa quem. How significa como ou quanto. Why significa por quê. Quando nós estivermos fazendo perguntas, a gente começa a pergunta com why, por que alguma coisa. Né? Perceba que a diferença na pronúncia, que essa palavra who, ela começa com W, mas o W não é pronunciado. Né? Você pronuncia apenas o H. Who, significando quem. Tá bom? O que nós temos aqui agora? Where is your mother? Is she at home? Então agora a gente, além de ter a pergunta, a sua mãe está em casa, nós utilizamos a palavra onde, para perguntar onde está a sua mãe. Então, where is your mother? Is she at home? Certo? Uma configuração bem parecida com o português, então não tem muita dúvida. Onde está sua mãe? Ela está em casa? Né? Sem esquecer que aqui, ó, na pergunta, ela está em casa? Is she at home? Não esquecer da inversãozinha que a gente está estudando aqui nesse quadrinho. Tá bom? Próxima frase. What color is your car? Essa pergunta significa: que cor é o seu carro? Resposta: It's red. Ele é vermelho. Essa é a resposta. Como eu falei que it significa ele ou ela para coisas ou animais, aqui está falando que ele é vermelho na forma abreviada, usando o apóstrofo S em vez de falar it is, que dá na mesma. Tá bom? What color is your car? It's red. Depois, are your parents... a pergunta é: how are your parents? Essa pergunta está traduzida assim: como estão os seus pais? Certo? How are your parents? Então você pode perguntar: como está você? How are you? É assim que se pergunta. How are your parents? Resposta não. How are your parents? E mais uma perguntinha. Are they well? Eles estão bem? Então é assim que se pergunta em inglês e você vai se acostumando com a inversãozinha. They are significa eles estão, mas eu estou perguntando, então are they well? Ok? Próxima frase. How much are these postcards?
How much, o how significa como ou quanto. Neste caso significa quanto. Essas duas palavrinhas juntas aqui, ó. How much significa quanto. How much are these postcards? Quanto é, ou quanto custa, é assim que se pergunta, estes cartões postais. How much are these postcards? Resposta, 50 pence. A mesma coisa de responder 50 centavos. Certo? Próxima frase. Where are you from? Essa pergunta é, como se pergunta em inglês, de onde você é. Né? Onde você é, e por último a palavra de. Mesma coisa de origem. Então, where are you from? É assim que pergunta de onde você é. Resposta, Canadá. Where are you from? Resposta, Canada. Canadá. Depois, how old is Joe? Quantos anos o Joey tem? Qual a idade do Joe? Resposta, he is 24. Ele tem 24. Tudo bem? Why are you angry? Que significa, por que você está nervoso? Né? Why are you angry? Por que você está nervoso? Então, why no comecinho da frase significa por quê. Certo? Depois nós temos aqui embaixo, ó, só mostrando a forma abreviada que a gente já veio aprendendo, né? Então nós temos aqui alguns exemplos. Ó. What's é a mesma coisa que what is. O que é ou qual é. Whose é a mesma coisa que who is. Quem é em inglês. House é a mesma coisa que how is. Quanto é ou como é. Where's é a mesma coisa que where is. Onde está em inglês, ou onde é. Né? Então, nós temos aqui alguns exemplos utilizando a forma abreviada. What's the time? What's the time é a mesma coisa que horas são? Agora, é um jeito de perguntar as horas em inglês. What's the time? Depois, where is Jill? Significa onde está Jill? Onde está o Jill? Ou a Jill. Né? Depois, who's that man? Essa pergunta é quem é aquele homem? É assim que a gente traduz. Depois, how is your father? Essa pergunta está querendo dizer assim, como está o seu pai? Letra C, nós temos short answers. Você consegue ver aqui em cima, esse pequeno título aqui, ó, que significa respostas curtas. Às vezes alguém vai te perguntar em inglês assim, por exemplo, você é do Brasil? Are you from Brazil? E a sua resposta vai ser curtinha. Sim, eu sou. Não, eu não sou. Né? É assim que a gente vai aprender nesses dois quadrinhos aqui. Então, para poder dar uma resposta curta afirmativa, nós vamos utilizar aqui, ó, yes, I am, yes, he is, yes, she is, yes, it is. Depois, yes, we are, yes, you are e yes, they are. Se a resposta for negativa, você é do Canadá? Não, eu não sou. Então a gente responde assim, ó, no, I'm not. Se for em relação a ele, ela, eles, aí o quadrinho te ajuda a responder. Se for ele, no, he is not. Ou, no, he isn't. Nós aprendemos isso aí já na aula número 1. Depois, no, she's not. Ou, no, she isn't. No, it's not. Ou, no, it isn't. Por último, no, we're not. Ou, no, we aren't. Depois, no, you're not. Ou, no, you aren't. E o último, no, they're not. Ou, no, they aren't. Tudo bem? Aí nós temos a parte final aqui, ó, de modelo de frases. Are you tired? É assim que pergunta em inglês se você está cansado. Are you tired? Tudo bem? E demonstrando mais uma vez aqui a inversão na pergunta. E a resposta não tem inversão. Então, yes, I am. Então você aprendeu a perguntar em inglês. Você está cansado? Are you tired? Resposta, sim, eu estou. Yes, I am. Uma resposta curta. Depois, are you hungry? Que é a pergunta,
Você está com fome? Are you hungry? Você está faminto? Resposta: No, I'm not, but I'm thirsty. E essa resposta quer dizer: não, eu não estou, mas eu estou com sede. Depois vem: Is your friend English? O seu amigo é inglês? Essa é a pergunta. De novo, você consegue ver a inversão aqui por causa da pergunta. Is your friend English? A resposta: sim, ele é. Yes, he is. Tá bom? Depois: Are these your keys? Essa pergunta se traduz assim, ó: estas chaves são suas? Né? Estas são suas chaves? Are these your keys? Resposta: sim, elas são. Yes, they are. Tá bom? E a última frase: That's my seat. Este é o meu lugar, ou é o meu assento. E na verdade aqui nós temos duas frases afirmativas. That's my seat. Este é o meu lugar. E a segunda é No, it isn't. Não, não é. Essa última frase aqui é em relação a esse quadrinho dessa conversa que nós temos aqui, ó. Tem um rapaz sentado e o rapaz que está em pé afirma que a cadeira é dele, ou o assento é dele. That's my seat. E ele respondeu: No, it isn't. Tudo bem? Não se esqueçam que a gente faz uma aula bem simplificada. Você precisa pegar o dicionário e estudar com calma. E você precisa procurar desenvolver muito além do que você está vendo aqui. Você tem apenas uma folhinha, né? O seu papel agora é, depois que você estudou e você conseguiu fixar exatamente o que essa lição está querendo passar para você, você vai para a segunda parte, que são os exercícios. Responda aos exercícios da mesma maneira, utilizando o dicionário, conhecendo as palavras novas, antes de ir para a lição de número 3, tá bom? Não se prendam a estudar apenas isso, mas procurem aperfeiçoar inglês de outras maneiras, aprendendo as palavrinhas novas a cada dia, e pegando alguma relação do que você viu nesta lição aqui, de algo que você acha que poderia ser útil. Ah, eu aprendi como que é That's my seat, por exemplo, esse é o meu lugar, mas como que é cadeira em inglês? A palavra cadeira não está nessa lição. Então você, observando que tem uma cadeira aqui, você vê a necessidade de aprender a palavra cadeira, chair, tá bom? Então você tem que estudar inglês desse jeito para você desenvolver rápido e com bastante eficiência, tá bom? God bless you and have a nice day.